e dificuldades na carreira. Então eu queria ver com você, pela tua experiência, né, como consultor, né, e como relações públicas também, que você é formado pela Universidade Federal do Paraná, que você pudesse comentar com a gente aqui qual que é a tua ideia, como é que você vê nesse momento a carreira, o planejamento da carreira do atleta profissional. Olha, Benito, eu acho que o grande desafio do atleta é, de fato, ele ter essa consciência do próprio termo planejamento, né? Porque eu vejo que as coisas numa carreira de atleta, elas começam muito mais cedo, né? De fato, você vai ter aí a chance de você ser um atleta de ponta, já de alto rendimento, antes dos 20 anos, né? Então é algo que você a gente não para pensar, né? Qualquer um, não só os atletas, mas a gente com essa idade não está muito voltado para pensar assim, durante o planejamento, o que eu vou fazer depois, né? Então, eu enxergo essa questão de ter essa consciência do planejamento, o grande desafio para um atleta que está começando, né? Por que eu digo isso, né? Se você for fazer um levantamento, a gente utilizar o levantamento, por exemplo, aqui dos jogadores de futebol, a gente tem aí hoje 80% dos jogadores de futebol na Série A e B do brasileiro que tem até 30 anos, né? Sendo 90% e quase 99% até 36 anos. Então é uma carreira que começa de fato muito mais cedo. Você vai ter ali entre 10, 15, 20 anos no máximo, né, de período produtivo, ou seja, ganhando dinheiro através do esporte, né? E isso também acontece no caso do atleta olímpico, que ele tem 2, 3, no máximo 4 assim, ciclos olímpicos, né, de ponta, conseguindo sobreviver do esporte. Então, né, tendo a sua remuneração principal através do esporte. E algo que acontece muito também é que você, muito jovem, vai ter que fazer uma escolha que vai mudar totalmente a sua vida, né? O teu rumo da tua vida. Que vou fazer qualquer tipo de atividade profissional, né, produtiva, ou vou ser um atleta que vai me tomar todo o tempo da carreira. Então, conciliar é muito difícil. A gente tem, claro, alguns atletas que conseguem conciliar, por exemplo, estudos com o período produtivo, mas a grande maioria não vai conseguir fazer, vai ter que se dedicar totalmente ao esporte. E aí, a grande pergunta que fica é: o que eu faço depois? Acabou minha carreira produtiva, eu ainda estou com 30 anos, né, 36 anos, eu tenho ainda 40, 50 anos pela frente de vida aí para pensar no que fazer, né? Então, eu acho que o importante, Binder, é a gente ter, ou o atleta ter, esse pensamento cedo na carreira. Eu sei que é difícil, né? É importante a família sempre estar junto para poder orientar nesse sentido, mas ele ter essa questão de pensar, e ter essa consciência. Eu vou ter uma carreira de 10 anos que vai me render um grande parte do meu sustento, e a partir daqui, tão importante aqui, Ângelo, é o atleta ter essa consciência que ele vai ter ali 12, 15, 20 anos de período produtivo recebendo, né, através do esporte, o esporte sendo o seu sustento, e que a partir daquele momento ele vai precisar fazer outra coisa. Então ele precisa se organizar em relação a isso e pensar no que eu vou fazer. Eu vou continuar minha carreira como comissão técnica, eu vou fazer uma universidade para fazer algo que eu tinha interesse antes, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. Então ele ter mais cedo isso, pensar mais cedo para que ele possa se organizar financeiramente, principalmente, né, para poder continuar esses projetos numa pós-carreira. E Rodrigo, qual seria então o planejamento ideal para o atleta conseguir levar essa carreira de uma forma mais segura, se é assim que eu posso falar? Olha, bem, o planejamento ideal, né, para você colocar o valor que você ganha aí com o esporte, né, os economistas dizem que você tem que ter 3 partes. Então, a primeira parte é o padrão de vida, né, que é aquelas escolhas que a gente faz de como a gente vai viver. Então, é a casa que a gente vai morar, o carro que a gente vai ter, os restaurantes que a gente vai frequentar, as viagens que a gente vai fazer. Então, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia, né, ao nosso padrão de vida. O ideal é que se coloque 70% do que se ganha nesse padrão. A segunda parte são os investimentos, né? E aqui o ideal é que você separe de 20% a 25% do que você ganha.
E nesses investimentos a gente pode colocar os de curto prazo, então são aqueles que você precisa ter, por exemplo, como reserva de emergência, né, que é aquele valor que você tem que ter rápido, né, caso venha acontecer alguma emergência para você usar, que deve ir aí de 6 a 12 meses do ganho, ou melhor, do teu padrão de vida que você tem. E também os de longo prazo, né, e aí você pode pensar em investimentos, por exemplo, como imóveis, ou ainda geração de capital, né, que seria bolsa, fundos, né, enfim, questões de mais risco. E o terceiro, que ainda aqui no Brasil é muito negligenciado, é a questão do seguro. O seguro ele é importante porque ele protege a máquina de dinheiro, né? Eu gosto de falar que a gente tem uma máquina de dinheiro, que é a nossa força de trabalho. Então o atleta, ele vai ter ainda mais, né? Ele tem a saúde muito importante, muito mais importante nessa relação da máquina de dinheiro. Então se ele não estiver saudável, ele não tem como praticar o seu esporte, não tem como gerar a sua renda. Então isso é algo que ele precisa pensar muito bem, e esse valor vai de 5% a 10% do que ele recebe. É muito comum, tá, essa roda aqui no Brasil, normalmente ela é gerar o contrário. Tá? Então, por exemplo, a gente investe muito na manutenção do padrão de vida, isso acontece muito mais com a gente quando é mais jovem, né, e o atleta, como tem o seu rendimento mais jovem, acontece muito mais com ele, então é natural, né, que a gente vê histórias dos atletas que acabam investindo tudo que tem, né, durante o padrão de vida, e quando acaba aquele padrão, aquele rendimento do esporte que ele pratica, ele acaba não tendo o que fazer, tendo que dilapidar muitas vezes, né, vender tudo que tem, perder muito do que ele construiu, e em alguns casos até, né, terminar em dificuldades financeiras logo após a sua aposentadoria. Então, o ideal é que você coloque de forma abrangente, ter essa consciência financeira de colocar pensar em dividir o que você ganha nesses 3 pedaços. Padrão de vida, 70%, investimentos de 20% a 25% e seguros de 5% a 10%. E sempre que possível, Ângelo, procurar especialista dentro dessas 3 áreas para poder ajudar o atleta em como ele seguir em cada uma delas da melhor forma possível. Eu acho que o assunto hoje, Rodrigo, foi de muita importância. Eu vejo que hoje muitos atletas começaram a ficarem mais preocupados com essa questão do futuro, porque hoje tem muito mais informação, né? Não tem como você não planejar e não pensar em ter alguma forma de segurar a sua vida, de ter um seguro, de repente planejar de uma maneira consciente, porque é necessário, tem muitas pessoas envolvidas no processo, tem filho, tem parentes e pessoas que muitas vezes dependem desses atletas, e em muitos casos também são situações inesperadas, imprevistas na carreira. A gente não sabe quanto tempo vai durar, nem de que forma vai continuar, né? E então é importante que tenha esse planejamento, porque a carreira é curta e é preciso pensar até no plano B, né? Pensar em algo que possa até mesmo dentro do futebol, mas que tenha algum planejamento financeiro, especialmente dizendo assim. Bom, Rodrigo, obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado mesmo. Fico à disposição quando você quiser estar por aqui novamente, fique à vontade, falar sobre esporte, falar sobre carreira, tudo que você achar interessante, estamos aqui com o espaço aberto. Foi um grande prazer, Ângelo, conversar contigo. Cara que adora esporte também, assim como eu, né? E se Deus quiser, muito em breve sentaremos juntos para conversar. Um grande abraço. É isso aí, Rodrigo. Um abraço também. Vamos marcar o quanto antes, com certeza, passando essa pandemia. Tenho tanto encontro para fazer e um desses encontros você será meu convidado com toda certeza, para que a gente possa conversar, assistir um jogo de futebol americano, nem que seja pela televisão mesmo, mas para conversar e trocar mais ideia. Muito obrigado pela atenção, viu? Vamos ficando por aqui com mais uma edição de Conversas com o Binder. Para você um forte abraço e até a próxima edição.